Salve, meus queridos, vamos lá para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é uma proteína especial. Então, para a gente entender um pouco a respeito do que a gente falou hoje, é interessante que você tenha assistido a um vídeo anterior. Esse vídeo anterior foi o vídeo das proteínas. Se você não assistiu ainda, eu estou deixando aqui o link para que você possa acessar essa aula. Então vamos lá. Proteínas são compostos orgânicos que exercem várias funções no organismo humano, como eu falei com vocês nessa aula anterior, que eu estou aconselhando vocês a assistirem essa aula. E dentre uma das funções, é a função realizada pelas enzimas. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. O que é um catalisador? Um catalisador é uma substância com a função de acelerar uma reação metabólica. As reações orgânicas são reações químicas, que elas são reações totalmente ligadas ao processo de obtenção, transformação de energia. Esse processo metabólico é um processo que pode ser lento. E como é um processo lento, no organismo ele é acelerado, ele é catalisado. E esse processo de acelerar é realizado justamente por essas proteínas especiais que recebem o nome de enzimas. Então, na aula de hoje, além de falar da estrutura de uma enzima, a gente vai falar exatamente como elas podem atuar no nosso organismo e, é lógico também, alguns fatores que podem influenciar no trabalho dessas enzimas. Então, vão comigo falar um pouquinho a respeito das enzimas. Vamos lá, começando falando a respeito das enzimas. As enzimas, como eu havia dito para vocês, elas são proteínas que atuam como catalisadores no organismo, aceleram reações químicas. Aqui a gente tem um gráfico que demonstra a quantidade energética e o tempo para a reação. Essa quantidade energética a gente chama de energia de ativação. É energia necessária para iniciar o processo. Então aqui a gente vai comparar duas situações, uma sem o catalisador, uma sem a enzima, para a gente ver a quantidade de energia gasta, e um processo também que acontece com a participação das enzimas, não só em questão relacionada ao gasto energético, mas também relacionado ao tempo da reação. Essa primeira reação que eu estou demonstrando aqui para vocês é uma reação que acontece sem a participação de um catalisador, sem a participação de uma enzima. E aqui a gente tem o gasto energético. Tá? Aqui embaixo a gente tem um gráfico que demonstra a ação da enzima. Como vocês podem perceber, nitidamente a gente observa que a quantidade energética no processo catalisado, no processo por ação enzimática, é uma quantidade energética menor. A quantidade de energia para iniciar o processo, energia de ativação, é menor. Sendo uma quantidade energética menor, consequentemente, o tempo para a realização do processo também é bem menor do que o natural. Então, o básico é isso. Enzima reduz a energia de ativação e faz também com que o processo aconteça mais rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, numa comparação no organismo humano. Quando a gente come um pedaço de pão, lá nós encontramos amido. Amido é um carboidrato e uma das nossas principais fontes de energia. Se não houvesse a participação de enzimas no processo de digestão que inicia na boca, aquele pedacinho de pão com amido levaria 20 minutos a ser digerido e seria necessária uma energia de ativação de cerca de 200 graus. Mas isso não acontece dessa maneira. O processo é catalisado. O processo é acelerado por ação de uma enzima específica. Essa enzima se chama pitialina ou amilase salivar. Presente na nossa saliva, ela acelera a digestão do amido. O que seria necessário 200 graus sem ela? Nós necessitamos de uma energia de ativação de 20 graus para acontecer o processo. Um processo que aconteceria sem ela em 20 minutos, acontece em cerca de 2 minutos. Fez com que acontecesse de uma forma muito mais rápida e benéfica ao nosso organismo. Colegas, só para a gente entender um pouquinho a respeito de como atuam as enzimas no organismo humano, eu preciso mostrar para vocês esse processo catalítico realizado por elas, por meio dessa equação aqui, conhecida como equação de Michaelis. Vamos traduzir o significado de cada uma dessas coisas, né? O E aqui significa enzima. O S significa substrato. O que é o substrato, pessoal? Substrato é o local onde a enzima vai atuar. Por exemplo, olha o que eu falei para vocês anteriormente. O amido é digerido na boca, não é isso? Por ação de uma enzima chamada amilase salivar,
ou pitialina. Essa enzima, ela atua no amido. O amido é o substrato. Aqui nós temos o que a gente chama de complexo enzima-substrato. O que é o complexo enzima-substrato? É isso aqui, ó. É um encaixe perfeito. As enzimas são altamente específicas, isso eu falo para vocês daqui a pouco, quando eu trabalhar a questão relacionada às propriedades das enzimas. Existe em uma enzima um local chamado de sítio ativo. O sítio ativo é o local onde o substrato vai se encaixar e vai ativar a reação enzimática, vai propiciar o começo da reação. É um encaixe tão perfeito, já que elas são específicas ao substrato, que esse encaixe se chama complexo chave-fechadura. Da mesma forma que uma chave é específica ao funcionamento de uma fechadura, também nós temos em relação às enzimas. Elas sempre são específicas a determinado substrato. Elas atuam diretamente a esse substrato. Ao final do processo, o que nós temos? A enzima e o produto. O que é o produto? O que eu obtive da ação da enzima. Olha o exemplo aqui embaixo de novo. Eu tenho uma enzima. Essa enzima se chama maltase. É isso aqui, ó. Enzima. Ela atua no substrato. O substrato se chama maltose, que é um carboidrato. Esse carboidrato é formado por 2 unidades de glicose, ok? Carboidrato é assunto para a aula adiante também, que nós vamos trabalhar e nós vamos falar a respeito do assunto. Essa enzima, que é a maltase, por meio do seu sítio ativo, se encaixa perfeitamente no substrato, que é o açúcar maltose, formando esse complexo chamado complexo enzima-substrato. Após formação do complexo enzima-substrato, liberam-se os produtos. Quem é esse produto? Eu falei para vocês no início. A maltose é formada por 2 unidades de um outro carboidrato chamado glicose. A quebra da maltose é o produto. E no final do processo, o que nós temos novamente? A enzima. Beleza? Então, baseado nessa equação de Michaelis, nós vamos falar a respeito de algumas propriedades das enzimas. A primeira delas, vocês já sabem, elas são altamente específicas ao substrato. Mas quais são as demais outras propriedades que nós podemos encontrar e visualizar por meio dessa equação enzimática? Pessoal, são específicas, se ligam ao seu próprio substrato e vocês podem observar que ao final do processo elas são liberadas novamente. Se elas são liberadas novamente, significa que elas não são consumidas durante as reações. Se as enzimas não são consumidas durante as reações, pensa comigo. Elas estão presentes no organismo em grandes quantidades ou em pequenas quantidades? Isso mesmo, estão presentes em pequenas quantidades. Por isso que elas não são consumidas, pessoal. Aí nós chegamos a uma outra propriedade das enzimas. E por último, vocês podem observar aqui, ó, eu tenho uma reação de catálise, uma reação de quebra, né? Onde a enzima atua no substrato e libera o produto. E vocês podem observar que a seta corre no sentido contrário também. Com isso, eu concluo uma outra propriedade das enzimas. As enzimas têm ação reversível. O que foi feito por elas pode ser desfeito, pode ser revertido, ok? Relembrando as principais propriedades, além dessas que foram citadas aqui para vocês. Elas sempre são específicas ao substrato. Não são consumidas durante as reações, permanecem livres para encontrar outro substrato. Se não são consumidas, elas estão presentes no organismo em pequenas quantidades. Estando presentes em pequenas quantidades no nosso organismo, significa então que elas possuem também ação reversível, ok? Então vamos dar sequência? Dita essa questão relacionada as propriedades das enzimas, um detalhezinho importante para nós. Nomenclatura das enzimas. Quando eu peguei aquele exemplo anterior para vocês, eu citei substrato, maltose, e enzima, maltase. Geralmente é dessa forma que as enzimas são nomeadas. A gente pega como prefixo base do substrato e como sufixo a terminação do nome, nós utilizamos o ase. Então, se eu falei de substrato maltose, a enzima se chama maltase.
Se meu substrato é a frutose, que é outro carboidrato, nós temos a enzima denominada de enzima frutase. Se meu substrato é o carboidrato que a gente encontra no leite, galactose, a enzima denomina-se galactase. Isso de meio geral é o nome recomendado. Com esses outros exemplos que nós temos aqui, urease, hexoquinase, peptidase. Então, quando vocês encontrarem esse sufixo ase, geralmente ele identifica que é uma enzima. Só que existem também nomes sistemáticos. Eles são mais complexos porque eles são específicos. Eles informam diretamente a função dessa enzima no metabolismo orgânico, né? Por exemplo, se é algo a ser estudado depois com mais detalhes. Eu tenho uma enzima chamada ATP, glicose, fosfotransferase. Mostra todo o processo metabólico realizado pela enzima. Isso é um nome que eu lembro para vocês, chamado de nome sistemático. Existem também os nomes usuais, que fogem à regra recomendada. São nomes que já são consagrados pelo uso, como, por exemplo, a enzima produzida pelo pâncreas, chamada de enzima tripsina. A enzima produzida no estômago, pepsina. E a enzima produzida nas glândulas salivares, que eu já falei para vocês logo no início da aula, amilase salivar, que denomina-se pitialina. São nomes consagrados pelo uso, mas geralmente nós vamos utilizar o quê? As regras, beleza? Para a gente finalizar a aula de hoje, que é a aula que fala a respeito das enzimas, nós temos alguns fatores que podem influenciar a ação enzimática. São 3 fatores: temperatura, pH e concentração do substrato. Beleza? Vamos falar um pouquinho a respeito deles e interpretar os gráficos? Ô, gente, geralmente o aumento de temperatura acelera as reações. Geralmente a cada 10 graus de aumento de temperatura, a gente pode duplicar ou triplicar a velocidade de uma reação. Só que a gente tem que entender o seguinte: nós temos um limite de temperatura corpórea. A temperatura corpórea do corpo humano é algo em torno de 36 graus e meio. Acima disso, nós temos estado febril e febre. Então, a maioria das enzimas humanas atuam na temperatura corpórea, 36 graus e meio. Mas, por incrível que pareça, existem enzimas humanas que têm melhor atuação por volta dos 40 graus, ou seja, já no estado febril. Então, vamos observar a questão do efeito da temperatura no processo, tá? O que ela vai estimular na velocidade da reação e o que pode acontecer com uma influência em uma enzima em temperaturas muito elevadas. Aqui nós temos um gráfico de temperatura por velocidade da reação. Aqui nós temos um aumento gradual de temperatura, 10, 30, 50, 70. Vocês podem observar, gente, que à medida que ocorre aumento de temperatura, até algo em torno aqui de mais ou menos 40 graus, vamos assim dizer, né? O que está acontecendo com a velocidade da reação? Ó, a velocidade da reação está aumentando. Até esse ponto aqui por volta de 40 graus, que é o pico de velocidade. Esse pico de velocidade se chama temperatura ótima. É o melhor para a enzima. A melhor temperatura. Ela está trabalhando no ápice. Só que, se a gente estimular ainda mais o aumento de temperatura, acima dos 30 graus, o efeito é contrário, gente. Ao invés de continuar aumentando a velocidade da reação, olha o que começou a acontecer. A reação ficou lenta. Por que isso aconteceu? Nunca se esqueçam. Enzimas são proteínas. Proteínas são altamente sensíveis à alteração de temperatura. Por isso que eu te aconselhei a aula anterior. Tá? Mais uma vez eu te peço para assistir a aula que nós falamos a respeito de proteínas. Em temperaturas muito elevadas, o que acontece com a proteína? Ela perde a forma e perde a função. Isso se chama desnaturação proteica. A enzima não deixa de ser proteína. Passou da temperatura ótima, em temperaturas mais elevadas, ela vai desnaturar, perder a forma e perder a função. Outro fator que influencia na ação enzimática é o potencial hidrogênio iônico, ou simplesmente pH. pH ele vai variar de 0 a 14. Entre 0 e 6, nós temos uma maior concentração de íons H+. É um pH chamado de pH ácido. Entre 8 e 14, nós temos uma maior concentração de íons OH-, é um pH alcalino ou pH básico. E o pH 7
é o pH onde a concentração de H+, é idêntica à concentração de OH- no meio aquoso, né? É bom lembrar isso. E a gente fala que o pH 7 é um pH neutro. As enzimas humanas, elas vão atuar cada uma na sua faixa de pH específico. Existem enzimas que atuam em pH ácido, como o exemplo aqui, ó, da pepsina, que o pH dela é 1,5, é um pH ácido. Existem enzimas que atuam em pH neutro, como existem enzimas também que atuam em pH básico, como algumas enzimas do suco entérico, tá? Que vão atuar em pH acima de 8. Então, cada enzima atua em sua faixa de pH específico, tá? Olha o que acontece, gente. Essa enzima aqui, tá? Se a gente observa esse gráfico, o pH ótimo dela é o pH neutro, que é o 7. Olha o que vocês podem observar. À medida que ela sai aqui do pH ácido e vai elevando o pH até se aproximar do 7, o que aconteceu? A reação ficou mais rápida. Isso aqui é o pH ótimo, é o pH ideal para essa enzima atuar. Só que acima do 7, quando ela se aproxima do pH alcalino, do pH básico, né? Vocês estão vendo aqui, ó, próximo ao 9, acima de 9, a reação ficou lenta. Por que isso aconteceu? Desnaturou também, gente. A enzima atua na sua faixa de pH. Ácido é ácido, aquela que atua no pH neutro é só nisso aí, aquela que atua no pH básico é aquilo ali. Fora da sua faixa de pH, como esse exemplo aqui, o que vai acontecer? Desnaturar e a reação fica mais lenta. Por último, gente, uma noçãozinha de cinemática enzimática, tá? No qual a gente fala da concentração do substrato, a quantidade de substrato. Vocês podem observar que à medida que tem substrato, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Vai ficar rápida. Se tem substrato, tem enzima. Tem onde a enzima trabalhar, não é isso? Trabalhou. Só que chegou aqui, parou de acelerar. Ficou constante, não ficou? Quando isso acontece, a gente fala que a reação ficou saturada. O que significa isso? Tem substrato, mas não tem enzima. Você tem que lembrar da propriedade que eu acabei de falar para vocês. Elas estão presentes em grandes ou em pequenas quantidades no organismo? Pequenas. Estando presentes em pequenas quantidades, chega uma hora que tem substrato, mas não tem enzima. Por isso que vai chegar aqui e vai saturar. Então, por hoje é só. Finalizei com esses 3 fatores: temperatura, pH e a concentração do substrato. E com isso a gente finaliza a aula de enzimas. Então, um grande abraço e até a próxima aula.